Eu sou um youtuber um tanto popular. Minha esposa apagou minhas gravações porque ela nunca me viu chorando e eu sou insensível emocionalmente. Antes de mais nada, por favor, não me pergunte quem eu sou e meu pseudônimo no YouTube. Eu quero manter isso anônimo. Anne e eu estamos casados há 9 meses e estamos juntos há 3 anos. Nosso relacionamento tem sido bastante tranquilo e eu a amo muito. No entanto, temos um grande choque de personalidades. Já convivemos com isso no passado, mas afetou mais a ela do que a mim. Eu sou mais do tipo guardar tudo para mim e prefiro lidar com meus problemas sozinho. Ela, por outro lado, fala sobre seus problemas comigo e trabalhamos juntos para resolvê-los. Sempre fui um pouco frio, talvez reservado seja uma palavra melhor. Não sou muito emocional, não que seja algo bom ou ruim, é apenas a maneira como sou. Minha esposa e eu fomos obrigados recentemente a sacrificar nosso cachorro. Ele era meu cachorro antes de nos conhecermos, mas se tornou uma grande parte da nossa família. Ela amava aquele cachorro demais, e eu também. Quando eu morava no exterior por um ano, ele fazia companhia para ela e eles eram muito próximos. Então, voltamos do veterinário e ela chorou o tempo todo. Eu estava me sentindo realmente triste, mas não estava demonstrando muito. Ela perguntou por que eu não estava triste e eu disse a ela que estava. Ela começou a gritar comigo por não ter sentimentos, por eu ser inumano, por eu ser frio, e por ter medo de mim por isso. Eu disse a ela que não posso me forçar a chorar e que me sentia terrível por dentro. Chegamos em casa e ela começou a reclamar que eu mal sou humano e basicamente sou um autômato. Então, ela continuou falando sobre como nunca me viu chorar. Não quando terminamos por 1 ano e meio durante nosso relacionamento, não quando minha mãe morreu, não quando eu estava partindo para trabalhar no exterior por 1 ano. Eu disse a ela que chorar não resolve nada e que ela deveria parar de me incomodar. Fui para a cama. Na manhã seguinte, acordo e decido editar alguns vídeos que eu queria enviar. Trabalho em casa e tenho um computador principal para trabalhar, que tem 3 discos rígidos. O primeiro é meu disco do sistema operacional, os outros 2 têm as gravações neles. Ao acordar, descubro que os outros 2 estão completamente apagados. Fico desesperado e irracionalmente penso que pode ter sido algum software ou algo assim. Tento descobrir a causa e não consigo entender nada. Eu tinha dedicado muito trabalho para gravar esses vídeos, muito esforço foi colocado neles, e desabei. Eu tinha feito backup apenas das gravações de 2 meses atrás. Estou chorando muito e me sinto patético, pois perdi grande parte do meu trabalho e não consigo entender como isso aconteceu. Minha esposa então entra e me vê. Conto a ela o que aconteceu, e ela me diz que foi ela. Ela queria me ver chorar e não sabia como fazer isso acontecer. Ela está feliz por ter visto que há uma parte de mim que é humana. Ela me diz que foi saudável eu expressar minhas emoções. Juro por Deus, essa é a primeira vez que eu quis bater nela. Eu poderia tê-la. Eu empacotei algumas coisas, laptop, telefone, entrei no carro e disse a ela que ligaria quando estivesse pronto. Estou ficando com um amigo meu agora, e preciso resolver essa situação. Ela estava toda arrependida e amorosa quando eu estava saindo e parecia confusa. Sinto nada além de ódio por ela agora, mas preciso ser cauteloso ao lidar com essa situação. Me ajudem a resolver isso? A atualização. Muita coisa aconteceu. Não vou abordar todos os eventos dos últimos dias, mas aqui está o mais importante. Dados. Um amigo me conectou a uma loja local especializada nisso. A recuperação adequada é cara, mas disseram que, como nenhum dado é reescrito, é possível. Estou aguardando notícias deles amanhã. Divórcio. Decidi que não vou pedir o divórcio. O que aconteceu foi ruim, mas não justifica o divórcio. Quero dar uma chance a isso. Esposa, voltei para ela. Ela estava chorando. Parecia que ela estava assim há muito tempo. Entrei e ela me abraçou e chorou ainda mais, pedindo desculpas incessantemente. Quando ela ficou um pouco mais calma, conversamos. Ela começou dizendo que entendia o quanto errou. Ela disse que eu tenho todo o direito de pedir o divórcio. No entanto, ela afirmou que nunca mais fará uma besteira dessas e que não quer passar o resto da vida se arrependendo. Ela me implorou por uma última chance. Tendo tido um relacionamento maravilhoso antes disso, decidi que queria lhe dar outra chance. Pedi a ela que explicasse por que fez o que fez.
Ela disse que, primeiro, a morte do Léo realmente a afetou. Segundo, ela confessou que sempre se sentiu a mais fraca no relacionamento. Ela se sentiu completamente sozinha quando chorou. Anotei mentalmente para consolá-la melhor quando ela estiver um pouco emocional. Mas ela disse que entendeu agora. E ela disse que se sentia terrível por se envolver em um jogo de poder desse tipo, e que entendia que somos pessoas diferentes. Ela me disse que realmente se arrependia de suas ações e queria uma chance para me compensar. Obrigado pela sua ajuda e sugestões. Nota: os comentários que fiz no post anterior. Bem, eu estava muito bravo, e também estava bêbado. Pensei sobre os assuntos no dia seguinte e então tomei uma atitude. Não consigo acreditar que esqueci de mencionar isso. Terapia de casal. Vamos marcar uma consulta para resolver essa questão. Karen é presa porque eu não estava sendo um bom caixa. Então, eu costumava trabalhar como caixa em um supermercado. Essa história aconteceu no meu quarto dia de trabalho lá, e no segundo dia em que trabalhei no caixa sozinho, sem um supervisor ao meu lado, a me ensinando as coisas. Sim, tive apenas 2 dias de treinamento. Tenho certeza de que a maioria de vocês vai descobrir em qual país eu moro a partir da explicação a seguir, e isso se tornará relevante mais adiante. Os supermercados no meu país são um caos em dias normais. No entanto, quintas e sextas-feiras são um verdadeiro inferno na loja e um tipo especial de tormento. Às sextas-feiras, a loja fecha 2 horas antes do pôr do sol, assim como a maioria das lojas nesse país. Durante o inverno, isso significa por volta das 14 horas e no verão, mais próximo das 16 horas e 30 minutos. As pessoas ficam loucas nas sextas-feiras tentando fazer todas as suas compras e voltar para casa a tempo de cozinhar o jantar. Se você puder evitar vir à loja às sextas-feiras, faça isso a todo custo, sempre dizia as pessoas depois desse dia. A razão pela qual as quintas-feiras são um inferno é porque recebemos todos os clientes que não querem vir na sexta-feira. Agora era início da noite em uma quinta-feira, em um momento em que a loja estava absolutamente lotada. Tínhamos 10 caixas abertos e cada fila tinha pelo menos 6 a 7 pessoas. Basicamente, se você ficasse com um caixa lento, não havia para onde ir, a menos que você tivesse 10 itens ou menos. Tudo estava indo bem até eu atender um cliente com 2 carrinhos cheios de itens, principalmente produtos não perecíveis. E esses são aqueles grandes carrinhos que você encontra em grandes lojas nos Estados Unidos, como o Walmart. Descobri mais tarde que ele comprava isso para um centro comunitário em seu bairro e abastecia a despensa deles 2 vezes por ano. Um cara legal. Ele me cumprimentou muito educadamente e então disse as palavras mais temidas que eu poderia ter ouvido naquela noite, e isso será para a entrega. Apenas uma breve pausa na história para explicar por que isso era tão temido, especialmente em um dia como aquele. Quando recebíamos uma entrega, o caixa chamava um ajudante da loja para ajudar a embalar as compras. Normalmente, as pessoas embalavam suas próprias compras. As sacolas eram então colocadas em contêineres de plástico e os contêineres eram empilhados uns sobre os outros e levados para a geladeira dos fundos até a entrega. Uma entrega regular geralmente consiste em 3 a 5 caixas. Cada caixa tem um número, que então eu tenho que digitar todos eles no computador, juntamente com o endereço e o número de telefone corretos da entrega, e imprimir com o recibo e colocar cópias nas caixas. Mesmo para uma pequena entrega, isso sempre leva tempo extra. De volta à história. Esse rapaz tem 2 carrinhos cheios e quer entrega em domicílio. Eu digo claro, sem problema. Então eu me viro para todos na fila e aviso que se trata de uma entrega e que levará um pouco mais de tempo do que o usual, pedindo desculpas por qualquer atraso que possa ocorrer. Sempre fazemos isso para que os clientes estejam cientes do atraso e possam ir para outro caixa se estiverem com pressa. É nesse momento que toda a fila geme simultaneamente. Eu não os culpo. Não havia para onde ir. Eu conseguia ver cada um deles esticando o pescoço para verificar outras filas e todos decidiram ficar. Então começo a passar os itens no caixa o mais rápido que posso. Sou bom com números, então, mesmo sendo o meu 4º dia, lembro muitos dos códigos e as coisas estão se movendo rapidamente. Chego a um ponto em que o empacotador não consegue acompanhar todos os itens e a área à minha esquerda, onde coloco todos os itens passados, se torna uma montanha de latas e sacos de salgadinhos e outras coisas. Nem consigo passar outro item porque eles estão caindo de volta na balança. Nesse momento, eu paro e pergunto se ele quer ajuda para empacotar.
O cliente e o empacotador agradecem, e eu ajudo a empacotar as compras por alguns minutos. Apenas o suficiente para liberar um pouco de espaço para que eu possa continuar passando os itens. Isso acontece a cada poucos minutos. Fica cheio, eu paro para ajudar, libero espaço e continuo. Aqui é onde entra Karen. Ela deve ter uns 40 anos, cabelos castanhos longos e não se parece em nada com uma Karen. Exceto pela maneira como ela estava parada, com uma mão no quadril, que se estendia tanto para o lado que eu não sabia como ela ainda estava de pé. Ela está na minha fila, cerca de 5 a 6 pessoas na frente dela ainda. A seguinte conversa se desenrola. Alô? O que você está fazendo? Eu, não respondendo porque não achei que ela estivesse falando comigo, continuo passando os itens. Com licença? Que tipo de caixa você é? Por que você não está fazendo o seu trabalho? Pare de ser preguiçoso e faça o seu trabalho. Ela grita bem alto. Desculpe, senhora, estou apenas tentando. Esse não é o seu trabalho. Você é um caixa. Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Agora percebo, depois de ler tantas histórias no Reddit, que essa seria uma oportunidade perfeita para alguma obediência maliciosa. Tenho certeza de que alguns de vocês esperam que eu tenha feito exatamente o que Karen queria. Pena que eu não sabia disso na época. Ou que era apenas o meu quarto dia no trabalho. Não foi isso que aconteceu, embora às vezes eu sonhe em ter feito isso. Sentar, tomar meu café até que o espaço fosse liberado para mais itens passados. Você sabe, ser um caixa. Da próxima vez. Estou apenas ajudando a acelerar as coisas. Se isso for um problema, ou se você está com pressa, fique à vontade para ir para outra fila, tenho certeza de que outro caixa ficará mais do que feliz em atendê-la. Posso parecer um idiota com essa fala, mas eu disse de forma bem educada, sem sarcasmo. Obviamente, isso não ajudou, haha. Karen, a não ouvindo de qualquer maneira e não aceitando faça o seu maldito trabalho. Você é um caixa. O que há de errado com você? Você é estúpido? Você deveria ser demitido. Nesse ponto, paro de ouvir e não respondo, pois continuo ajudando a empacotar e passar os itens o mais rápido possível, sabendo que não vai adiantar de qualquer forma. No entanto, vejo um dos meus gerentes, vamos chamá-lo de Joe, se aproximar de Karen. Joe é ótimo, aliás. Sempre ajudando os funcionários. Joe, qual parece ser o problema? Karen, ainda gritando seu caixa é horrível. Ela é preguiçosa e não está fazendo o trabalho dela. Você deveria demiti-la. Diga a ela para fazer o trabalho dela. Ela não está fazendo o trabalho dela, ela repetiu isso algumas vezes, como um disco arranhado. Joe olha para mim por um segundo, entende exatamente o que está acontecendo, vira-se para Karen e diz: Você não vê que ela está tentando ajudar? Ela está tentando fazer isso ir mais rápido. Agora a senhora começa a gritar palavras, eu suponho, mas não consigo realmente entendê-las. Ela estava praticamente babando de raiva. Senhora gentil, ei, Karen. Karen, com licença. Karen. Joe tenta acalmá-la explicando, ou tentando, como eu embalar as compras está realmente ajudando, e isso deixa Karen ainda mais irritada, se é que você pode acreditar. Cuspe voando da boca dela, braços agitados, gritando como uma louca. De repente, eu percebo uma senhora mais velha, a senhora gentil, devia ter uns 80 anos, tentando chamar a atenção de Karen ao tocá-la no ombro. Leva algumas tentativas, mas ela finalmente consegue a atenção dela e a vira pelo ombro. O quê? Sua filha está chorando. Foi quando a loja inteira parecia ter parado de falar ao mesmo tempo, como se alguém tivesse apertado o mudo e desligado o volume. O mar de pessoas na minha frente se abriu um pouco, e todos nós olhamos para baixo e vimos uma menininha, que não devia ter mais do que 4 anos, agarrada às coxas da mãe, soluçando com os olhos vermelhos, catarro saindo por todo lado, hiperventilando. Essa menina estava aterrorizada, e eu não a culpo. Ver a mãe dela se comportando daquela forma deve ter sido assustador. E ela não tem ideia do que está acontecendo, está em uma loja enorme onde não conhece ninguém e é praticamente invisível. Esse silêncio durou apenas 2 segundos, porque foi quando Karen começou a gritar com Joe. Olha o que você fez. Você e o seu caixa preguiçoso e incompetente fizeram minha filha chorar.
E um monte de outros sons loucos que talvez fossem palavras. As coisas aconteceram em câmera lenta nos próximos segundos. Ela começou a avançar em direção a Joe. Joe não é um cara grande, mas é maior que Karen, com certeza, e não é facilmente intimidado, não é a primeira Karen dele. Ela teria acertado um soco bem no rosto dele se a senhora gentil não a tivesse agarrado em um abraço apertado para detê-la. Sim, ela fez isso. Tive que fechar minha boca, que estava no chão. Nesse ponto, outros clientes se envolveram tentando separar a senhora gentil de Karen e impedir que Karen matasse Joe, pois ele estava furioso naquele momento. Nesse ponto, vi a segurança do shopping invadir a loja. A nossa loja ficava dentro de um shopping, e o mar de pessoas apenas cercou Karen e eu não conseguia mais ver muita coisa. Como jogadores de futebol quando há um fumble todos pulam na bola. Pelo som dos gritos se afastando cada vez mais, deduzi que Karen estava sendo levada para o escritório dos fundos ou para a sala de segurança do shopping, a cadeia do shopping. Durante todo esse tempo, eu ainda estava embalando e registrando itens, e já estava na metade da compra desse cliente. Terminei com ele sem mais problemas. Ele foi muito simpático e me agradeceu profundamente por ajudar com as sacolas, mesmo que tecnicamente isso não fizesse parte do meu trabalho. Ele disse que eu era o caixa mais rápido e mais gentil que ele já teve o prazer de conhecer. Fiquei feliz em poder ajudar. Ninguém mais na minha fila reclamou. Na verdade, recebi elogios de pessoas por manter a calma. Aparentemente, muitos caixas em meu país acham que é aceitável gritar com os clientes e serem simplesmente desagradáveis. Trabalhei no atendimento ao cliente por muitos anos antes e nunca gritei com um cliente, mesmo que merecessem. Quando a correria diminuiu um pouco, fui fazer uma pausa. Encontrei outro funcionário na sala dos fundos e comecei a contar o que acabará de acontecer quando ele me interrompeu. E ela estava gritando com você? Ha 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 ha. Ouvi isso. Bem, todos ouviram, mas não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele me contou que a polícia foi chamada e Karen foi escoltada para fora da loja, e do shopping, algemada. Eu contei tudo para ele e passamos os próximos 30 minutos rindo. Não sei o que aconteceu com a criança. Suponho que tenham chamado outro membro da família para buscá-la. Também não sei o que aconteceu com Karen depois disso, já que continuei trabalhando lá por mais um ano e nunca mais a vi. Espero que ela tenha aprendido a fazer suas compras de supermercado às terças e quartas-feiras. Ou talvez estivesse na prisão ou em prisão domiciliar. Essa foi a primeira Karen que tive o desprazer de encontrar enquanto trabalhava naquela loja, mas certamente não foi a última. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.